Lá em Salmo 150, do verso 1 ao verso 6. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no ao som de lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com os instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos neste dia. Te louvamos por tudo que tu és. Só tu és digno de toda a adoração. Somos gratos porque tu criaste a música e porque através dela podemos ser tocados tão profundamente pelo teu amor. Dá-nos, Senhor, sabedoria para escolher quais músicas tocarão as nossas vidas, de modo que nós sempre permaneçamos em ti, perto de ti, e possamos te sentir. E também, Senhor, de forma que nós estejamos protegidos de todo o mal. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você gostou dessa mensagem, não deixe que ela pare em você, compartilhe e manifeste você também o reino de Deus. Se você desejar receber esses áudios diariamente, você pode ir no meu Instagram, @guerrato_ribeiro, clicar no link que está ali no perfil para que você escolha receber os áudios pelo WhatsApp ou pelo Telegram. São áudios diários, curtinhos como esse, cerca de 5 minutos. Vai ser uma bênção poder estar com você todos os dias. Eu sou Graciele, sou esposa do pastor Túlio Ribeiro e juntos nós servimos a Deus no Ministério Santo Nome. Até amanhã. Que Deus te abençoe. Santo Cast. Posso falar? Posso perguntar? Aqui você pode, no podcast do Santo Nome. Aqui você pode falar, aqui você pode mandar mensagem pra gente também, através do telefone. Fala aí, pastora. 3422-107.7. Eita glória, viu? Porque se ela não lembra, esse 3422 pra mim é difícil, viu? Mas não é número de telefone, viu, querido? É o WhatsApp da gente, você pode mandar mensagem durante o bate-papo que a gente vai ter agora, porque pra gente vai ser, assim, um enorme prazer poder te atender naquilo que a gente tá aqui, né? É à sua disposição pra isso. Mas vamos começar logo esse bate-papo com essa mulher querida demais da gente, Leidiane Flores. Meu Deus do céu, que satisfação ter ela aqui, né? Essa mulher aí. Amém. Essa mulher aqui, ó. Olha o tanto de coisa aqui só pra gente começar, né? Ela, estilista, tem vestido de noiva lá em Dubai. É chique, Meu Deus do céu, viu? É dona da loja Safira, já vestiu muitas celebridades aqui da Bahia, mas a gente tá aqui hoje com a nossa irmã. E além disso, ela é mãe, é serva, é amiga, Boa é noite, filha. Ao pastor Túlio e a pastora Grace, que é difícil, a intimidade é grande, é Túlio e Grace mesmo. Mas amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Você tá bem? Bem, obrigada. Pode soltar aí, Tenho pastora, viu? suas perguntas. Pode soltar aí, pastora. Hoje Leidiane chegou aqui tremendo. Ela olhou assim, o pastor Túlio falou assim: o que você vai me perguntar? Mas assim, bom, hoje nós... tocar no profundo da alma, então eu tô meio preocupada. Tô bem preocupada. Ai. Bom, nós estamos no mês de maio, o mês onde nós estamos realmente tendo convidadas super especiais, que são mães. Nós tivemos aqui Vanildes Ribeiro, da Neuropsicoeducar. Tivemos pastora Linda Freire, tivemos também a Lila Barreto. E para fechar com chave de ouro, temos aqui uma mãezinha maravilhosa. Uma nova mãe, rapidinho, assim, só tem um ano de experiência. Só tem um ano de experiência, mas tem muitos anos de jornada como mãe empreendedora. Exatamente. E nós convidamos essa mãe especial, Leidiane, pra gente poder estar conversando um pouquinho sobre empreendedorismo com propósito. A gente, como o pastor Túlio mencionou, sabe que você tem já uma carreira nessa questão de estilista. Tem muitas conquistas que realmente, graças a Deus, você conseguiu galgar. E a grande questão é como que se chegou lá. A gente sabe que a gente não chega lá sem ter um propósito.
E quem te conhece sabe o quanto que você ama a moda e como que você faz moda de uma forma diferente. Mas tudo aí tá dentro do seu chamado. Então a gente queria conhecer a Leidiane, o propósito, o empreendedorismo. Conta aí pra gente. A história é bem longuinha, mas eu vou tentar reduzir, fazer de uma longa história uma curtíssima história. Mas na verdade é o seguinte, eu sou advogada, formada, essa eu não sabia, não. Pós-graduada em ciências criminais. Eita, meu Deus! Tudo a ver. E nesse processo eu escolhi estudar para concurso. E durante 2 anos eu me tranquei dentro de um quarto para estudar para concurso e eram 12 horas dedicadas diariamente. E dentro desse momento eu sou muito tagarela, eu sempre fui muito conversadeira, eu sempre fui muito espontânea. Então você pegar uma pessoa com a mente ativa e colocá-la dentro de um quarto com apenas páginas de livros 24 horas por dia é quase surtante, assim. Sim. E aí naquele momento eu comecei a fazer uma estranha amizade com um caderno, na verdade, né? Então assim, eu sempre tinha 1h30 que eu ficava sentada conversando com meu amigo caderno. No início era estranho, eu não entendia muito o que eu fazia perguntas bobas, assim, que cor que eu mais gostava. Eu tinha um momento meu. E sem perceber, eu fui descobrindo uma melhor amiga que era eu mesma, assim. Eu mergulhei dentro de mim com perguntas iniciais, assim, pareciam superficiais, mas a cada momento essa pergunta começou a se tornar mais profunda. E aí chegou no momento dessa profundidade que você queria chegar, né? Com as perguntas mais profundas da alma. Foi quando realmente eu cheguei àquela pergunta, Deus, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Sabe? Qual é o meu propósito, qual né? é o meu propósito? Porque não é possível que não existam pessoas que nasceram para estudar para concurso, mas eu sabia que não era o meu lugar ali. E aquele mundo começou a ficar totalmente muito estranho. E a minha pergunta era, Deus, não é possível, cada um veio para uma função, já que eu não vim para nada, eu vou ter que estudar para concurso. E foi brigas diárias com Deus, assim. Eu falo que você só briga com quem você é íntimo, né? Então, assim, eu brigava com Deus, que eu falava, senta aqui, me esclarece. E aí, aos poucos, a moda foi se revelando para mim, né? Então, na verdade, eu acho que nós nascemos com esse propósito, mas a vida, a sociedade nos impõe um ritmo, né, de vida que faz com que a gente não veja realmente o que nós nascemos para. Uhum. E ao longo da minha vida inteira, gente, eu sempre amei costureira, eu sempre fiz minhas roupas, eu sempre criei, meu prazer era ir pra rua procurar tecido. E aí quando eu me dei conta para aquilo, eu falei, gente, eu nasci para isso. Mas sair de um contexto aparentemente estável, que era o direito, o concurso, e para um mundo da moda que é totalmente novo, principalmente naquele contexto, na idade que eu tinha, na cidade que eu me encontrava. Então era tudo muito contrário. Uhum. Né? E aí você entra naquele primeiro momento, assim, eu digo, igual todo mundo fala, são 2 momentos importantes na vida, quando você nasce e quando você descobre para que nasce. Verdade. Mas quando você chega nesse momento, será que as pessoas vão aceitar o para que você nasce? É um dos momentos mais difíceis. E aí ali eu travei a minha segunda grande batalha, que foi provar para os meus pais, para as pessoas que estavam ao meu redor e para mim mesma que eu ia ter força suficiente para ultrapassar todas essas barreiras. Que Nossa. não é Deus. brincadeira. É forte, né? E hoje mesmo eu li uma frase que diz assim, você não alcança a promessa sem uma batalha. São eu várias. achei isso muito forte. É. Porque realmente, se você for parar para analisar, todos nós temos promessas específicas do Senhor para as nossas vidas. E às vezes a gente pode achar que a gente vai chegar lá simplesmente num passe de mágica, mas embora o nosso Deus seja extremamente poderoso para fazer isso, não é assim, né? Não. Existe um processo. Existe um processo, exatamente. Existe um trabalhar de Deus, existe ali um desenvolver do Senhor para que a gente possa estar apto para alcançar essas promessas. Então, ele nos coloca para batalhar, não porque ele precisa que alguém batalhe por ele, mas porque nós precisamos vivenciar a batalha para conseguirmos encarar tudo. Amadurecer, né? Amadurecer. Exatamente. E são quantos anos já de profissão na área de estilismo? Gente, que eu formei tem 19 anos, tá? Mas eu comecei muito nova, eu comecei com 5. Então, por jovem, isso que eu né? tenho... não, né? Mas não precisa revelar a idade, tá? Não, é porque é Comecei muito tempo de precoce. experiência. É muito tempo de experiência, né? Não, de formada tenho 19 anos, mas de atuação mesmo são 15. São Nossa. quase 15. Meu Deus. É mesmo? 15 anos. E você já teve a oportunidade de levar essa arte, esse dom que o Senhor te concedeu para vários lugares. E assim, um pouco que eu sei da sua história, muitos desses lugares não foram planejados, porque assim, você é uma empresária,
você trabalha, você estuda bastante. Eu sei que você é uma pessoa que gosta de ler, de se informar, de estudar. Mas você percebe que, querendo ou não, ao longo da vida, não é tanto os nossos planos, mas é o plano de Deus. A gente faz nossos planos, mas no final quem determina os passos é o Senhor. E Deus pode te surpreender, né, em vários momentos da sua vida. E assim, como empreendedora, o que você aprendeu como cristã também empreendendo? Porque existem muitas regras, existem muitas literaturas, e eu particularmente valorizo bastante toda a metodologia, toda a ferramenta. Eu acredito que agrega bastante. Pelo menos eu percebi que quando no final das contas tudo aquilo começa nos princípios bíblicos. E que por mais que seja bom a gente ter todo o conhecimento que a gente foi evoluindo ao longo do tempo, a gente não pode negociar o nosso propósito, o nosso chamado e aquilo que o Espírito Santo nos conduz, né? Então, assim, como foi essa questão de você unir o seu propósito ao empreendedorismo? Teve algum momento que foi um divisor de águas? Por exemplo, você começou e aí depois que você foi, envergar o seu propósito também para as questões que Deus estava te falando, como que foi essa... Não, na verdade, quando eu comecei, né, que eu falei a história do caderno, o título do meu caderno sempre foi Deus. Então, quando eu comecei a conversar, era assim: Deus, olha só, eu tô com dúvida nisso. E aí eu fui começando a criar um diálogo e uma amizade através desse caderno, mas eu sempre descrevia, né? Eu sempre escrevia muito sobre isso. E quando você perguntou essa questão do empreendedorismo, eu me lembro que eu fiz uma oração muito clara para Deus na época. Eu falei assim: me dê minhas obrigações para que um dia eu possa ter os meus direitos. Uau. É como se eu primeiro falasse: eu sei que eu tenho que passar por um processo de aprendizado para depois eu colher. E eu falo o seguinte: existem dois caminhos, isso é a minha visão. Sim. Existem dois caminhos para você escolher o empreendedorismo. Por uma lógica, né? Com metodologia, com estrutura de logística, de segmentação, de projetos. E existe uma outra que chama fé, né? Então, e eu digo que a fé é só para os corajosos, porque na verdade Deus vai te levar em altas montanhas e em profundos vales, e naquele momento você não vê absolutamente nada, mas você tem que ter uma confiança que, acima de tudo, existe o melhor para você na próxima curva. Não existe uma logística para isso. É verdade, não dá para prever. Não. Então, na verdade, eu fiz, igual você falou assim, eu gosto de estudar, eu já fiz FGV na área de administração de empresa, eu sempre leio muitos livros, mas assim, nenhuma dessas partes racionais eu consegui muito adequar meu trabalho, porque quando eu achava que o negócio estava entrando naquela racionalidade, aí Deus falava: não é por aqui não, vamos por aqui, e aí me levava para um outro processo e me levava realmente para os momentos prazerosos, mas tinha um processo de trabalho, de lapidação, de reestruturação. Mas é isso, é uma escolha. Você prefere pro processo, mas também tem um detalhe, né? Tipo, quando você estabelece esse processo, as escolhas são suas, você consegue visualizar para onde você vai. Mas quando você pede, fala: Deus tá aqui, você não faz ideia para onde ele vai te levar, e aí que vem a grande surpresa, né? E que vem as grandes sensações que são assim. É aí que vem o extraordinário, porque o resto Exatamente. Tudo é ordinário, mas assim a gente é o extraordinário. chega no extraordinário. Eu posso dizer que assim, eu tenho vivido várias coisas extraordinárias que eu Glória não achava. A Deus. Eu não achava não, e nem acho. Continuo não achando, e eu acho que eu nunca vou achar que eu vou ter capacidade para estar em determinados lugares onde eu tive a grande honra de estar, né? De pisar e experimentar. Lidiane, quando você fala assim de locais que você foi, a gente sabe de conversas que nós já tivemos de grandes locais, mas você entende dessa forma? Se você entender, se puder falar um pouquinho pra gente, até para os ouvintes que também estão nos escutando, dessa questão do propósito, né? Porque quando nós vamos através de um propósito. Eu creio muito nisso. Você se coloca, vamos supor, você teve em Dubai. E você sente que você levou Deus de alguma forma ali naquele local, quando você ali estava. Você sente que o seu papel, seja dentro da Safira, seja como estilista, seja como empreendedora, empreender no reino de Deus? Olha só, eu acho que existe um tempo para todas as coisas, né? Então, assim, eu acho que existem os momentos onde Deus está te moldando.
E não é, por exemplo, igual você falou assim, você levou Deus para Dubai. Eu acho que, na verdade, Deus me levou para Dubai. Uau. E depois disso, existe um propósito para que eu pudesse entender o propósito. E talvez, em algum momento, isso ser transbordado. Então, eu acho que, realmente, quando existe aquela questão do você usa Deus no seu trabalho, não é que eu uso Deus no trabalho. Eu acho que Deus está me estruturando para... Em algum momento, né? Isso ser transbordado, mas é como se ele falasse, tá vendo isso aqui? Foi eu que fiz. Agora eu vou te levar pra tal lugar, você percebeu? Aí você passa por um processo de dor, de perda, e ele fala assim, peraí, que eu tô te ensinando pra você ir pra esse outro lugar em um patamar maior. E é algo assim, é como se fosse uma escadaria realmente. Cansa. Tem momentos que você vai estar cansado, tem momentos que você vai estar exausto, tem momentos que você vai falar assim, tem certeza que é por aqui? Né? E Deus te leva pra mais um degrau. Porque, na verdade, o andar que ele quer te levar é necessário passar, mas você só vai conseguir transbordar quando realmente você pisar nesse lugar e olhar pra trás e falar, agora eu entendi. Sim. Entendeu? E isso é bem interessante que você falou. Ontem nós estávamos numa inauguração da Animalville, não é isso? Isso. E eu falei basicamente isso, que na verdade nós não temos que andar através do Cronos, né? Que é o tempo do homem. Porque muitas vezes o homem, ele quer andar através daquilo que ele quer fazer. Na hora dele. Na hora dele, né? Dele. E Deus tem o Kairos dele, né? Que é o tempo de Deus. Mas muitas vezes os homens, eles falam assim, não, mas eu consegui pegar o tempo do homem atrelado com o tempo de Deus. Mas isso não existe. Porque se você está dentro do seu tempo, já não existe isso. Porque Deus, os sonhos de Deus são maiores que os nossos, né? Então nós temos que, de fato, escutar a voz de Deus para aquilo que Deus quer nos levar. E eu percebo muito isso na sua vida, que você sempre esteve apta para escutar a voz de Deus. Mesmo que naquele momento ali, você de alguma forma possa não ter manifestado, mas você sabe que foi a mão de Deus que te levou naquele local. Exatamente. Não é isso? Não existe dúvidas com relação a isso, assim. Os pensamentos de Deus, eles realmente são maiores do que os nossos. É interessante que nesse texto, se não me engano é de Isaías, realmente o que Deus quer dizer não é que, tipo assim, a gente não sabe de nada e ele sabe de tudo. Na verdade, o tom dele é, tipo assim, de nos confortar. Tipo, meu filho, fique tranquilo, porque eu é que sei os pensamentos de você. Filho, os meus pensamentos são maiores que os seus. O que eu consigo ver não é o que você consegue ver. A sua visão é limitada, confia em mim. Olha, eu vou fazer um convite pra vocês entenderem isso no dia que vocês tiverem um bebê. Porque aí tá vocês perto, vão tá conseguir perto. Em nome de Jesus, eu entender recebo. exatamente papel de pai e papel de filho. E assim, é claro que ao longo da minha história inteira, eu sempre me posicionei em um lugar de filha. Tipo, Deus que projeta, Deus que constrói, Deus que faz. E essa sempre foi as minhas escolhas. Mas era no meu tempo. E quando não era no meu tempo, eu sapateava. Eu falava, não é possível. Tipo, o que tá acontecendo? E por vários momentos a fé vai ser ferida, a fé vai ser machucada. E aí você volta e chora e pede, que é a resposta rápida. Mas aí quando você se coloca no papel de mãe e filho, você entende que tudo tem um tempo. Então hoje, quando eu olho pra Davi, ele vai ter o tempo de engatinhar, ele vai ter o tempo de andar, ele vai ter o tempo de falar. Não adianta eu tentar ficar falando algumas palavras que ele não vai saber balbuciar enquanto ele não falar dá. Então, assim, hoje eu consigo entender, na verdade, não é que, assim, é o tempo de Deus. É porque Deus tá entendendo o nosso processo e nós não estamos prontos ainda para viver o que tem que ser vivido. Não tá na hora de correr ainda, tá na hora de andar, então você vai ter que andar. E aí foi quando, assim, quando eu entendi, né, esse processo, foi quando eu virei e falei assim, na verdade, eu acho que a escolha é você ser feliz todo dia. É você falar, tá bom, Deus, é agora, hoje tá doendo, tá? Então vamos ser felizes doendo. Amanhã tá bom de outro jeito. Tá, então vamos ser felizes amanhã que teve uma festa ótima. E foi quando eu comecei realmente a viver a entrega. Tipo, ó, tá aqui. E tem uma palavra tá pra isso na Bíblia: contentamento. Como é bom nós aprendermos sobre o contentamento. E o contentamento não é quando tudo tá bem. Realmente o contentamento é por causa da nossa confiança em Deus. Nós estamos felizes, estamos tranquilos, e porque ele tá no controle. É uma escolha de confiar. Porque ele não vai ficar ali falando pra você, ei, ó, olha pra cá, eu tô aqui. Não vai. É você olhar e falar assim, eu escolho. É igual seu filho. Eu não fico falando pro meu filho toda hora, ó, mamãe tá aqui, mamãe vai cuidar de você, mamãe vai proteger. Não. É como se ele já soubesse, ele sente, ele sabe que se ele correr pro meu colo, é eu que vou acolher. Se a hora daquele tiver com fome, ele olhar pra mim, eu vou saber entender. Então é a mesma coisa. Então é uma escolha de você falar assim, tô aqui, sou seu filho e eu sei que o Senhor vai me prover na hora exata. E aceitar.
Eu acho que se a gente fosse ter perguntado também isso pra Lila, né, e pra muitas outras empreendedoras que também são mães, com certeza, eu lembrando aqui, passando na minha cabeça a história delas, a gente vê como que isso é verdade. De que você planeja, você tem os sonhos que nascem dentro de você, mas sempre é o Senhor conduzindo cada passo e falando, filha, eu tô aqui, filha vai pela direita, filha vai pela esquerda, e na hora do socorro, Senhor, eu preciso para o dia tal, viu? O Senhor provê isso pro dia tal. Então surgem 10 oportunidades e a grande questão é, Senhor, qual não que eu tenho que dar, qual sim que eu tenho que dar. E o Senhor vai realmente guiando. É muito massa a gente ver essa dependência do Senhor, é uma né? fé sobrenatural que você Exatamente. tem, sabe? Eu me lembro de um momento assim que eu tava... tem coisas que a gente nunca esquece na vida, assim. E esse dia eu me lembro que eu tava numa fila em um check-in em Dubai, assim, 500 pessoas. A Emirates, ela sempre é muita gente. Aquele mundo não acabava nunca na minha vida. E eu com o computador na minha frente, assim, na fila, esperando. Eu tava encostada no carrinho, escrevendo. E eu falava assim, Deus, o que o Senhor tá querendo comigo? Tipo assim, o que você tá me mandando? E tipo assim, questionando o tempo inteiro. Naquele momento, assim, eu senti uma voz falando comigo assim, olha pra frente. E aí, quando eu olhei pra frente, assim, eu vi um homem com a mochila, e na mochila tava escrito Dubai, um sonho grandioso. Uau. E assim, aquele momento me fez falar assim, eu tô cuidando de tudo. Tipo, e realmente eu vivi experiências lá fantásticas, eu pude viver coisas que eu nunca vou viver na minha vida. Então é aquela coisa do confia, entrega, mas não vai ser do seu jeito. Nunca vai ser do seu jeito, vai ser do meu jeito. E ainda bem, né? Porque se for do nosso jeito, ai, que jeito mas limitado. É difícil, isso é um processo de aprendizado, de amadurecimento, porque a gente quer controlar, a gente quer mandar, a gente quer escolher. A entrega, eu falo que de todo o processo que eu já vivi na minha vida, a entrega é a mais difícil. A entrega é de um nível de amadurecimento, é de um nível de desprendimento, de você falar assim, tá bom, eu queria desse jeito, mas tudo bem. Se não for, tudo bem. E o que eu acho mais lindo é que tudo isso na sua vida começou com uma coisa essencial na vida de todo cristão: intimidade. Né? Intimidade, porque, por exemplo, o empreendedorismo, qualquer empreendimento que você vá iniciar, ele tem que ter um porquê e tem que ter um pra quê. Porque existe um quem que vai receber tudo aquilo que você oferece, que vai receber todo o serviço que você oferece. E se isso não vier do coração de Deus, vai ser algo sempre muito supérfluo ou então limitado. E como que a gente pode saber qual é o propósito de Deus? Realmente é intimidade. E eu acho bem legal essa forma intimista que você tem intimidade com Deus, porque muitas pessoas talvez assim tenham seu momento secreto, mas talvez não se sintam tão, como eu poderia dizer, de uma forma tão intimista, né, de entender que Deus também é o nosso amigo. Na verdade, assim, eu nunca soube. Se você mandar eu orar, eu não sei. Meu Deus, que absurdo, eu tô fazendo essa confissão. Eu não sei. Eu não sei falar assim com aquele povo bonito que fala, Senhor Deus. Aquela eloquência falando. Eu não sei falar, e eu fico morrendo de vergonha, porque assim, é como se a minha intimidade fosse realmente dentro do meu quarto. Fecha a porta, sou eu e Deus ali. Então, o que acontece? Quando eu comecei, eu falava assim, eu não sei orar. Então, no meio da oração, o sono vinha, a mente se perdia, eu não sabia mais nem o que eu tava falando, aí de repente eu voltava e... Sabe, era uma coisa muito perdida. E quando eu comecei a escrever, é como se eu estivesse mandando cartas pra Deus. Que lindo. E ali eu ia desenvolvendo, eu ia falando, eu sabia o que estava acontecendo, minha atenção estava presa. É engraçado que realmente a intimidade, ela vai se desenvolvendo. Ela não existe de início. É uma amizade verdadeira, que você começa com oi, tudo bem, como você tá? Um dia você fala, oi, tudo bem, como você tá? Como é que tá o pessoal da sua casa? Oi, tudo bem? Aí sua mãe, sabe? Aquela pessoa que você... Aí você começa a ficar amigo da pessoa, da família da pessoa. Você começa a entender a rotina da pessoa. Então, realmente um processo. Então, chega um momento que você já... É por isso que eu brinco. Às vezes eu falo assim, você briga com Deus? Eu falei, brigo? Porque a gente só briga com quem a gente tem intimidade. Então, eu falo, Deus, eu não tô te entendendo. Por favor, você me esclarece. Porque realmente é um processo Deus, com todo respeito e temor, me esclarece. Me esclarece, porque assim... Mas isso é intimidade. É intimidade, né? Isso é sabe? intimidade. Você só não vai brigar com desconhecido, mas com conhecido você briga, você questiona, você chora, você ri também, você dá risada. Esses dias a gente estava até comentando isso, a gente encontrou com um amigo da gente, ele deu um exemplo mais ou menos dessa forma, e eu peguei esse exemplo para que eu pudesse até falar com pessoas. Muitas vezes, a gente quer que as pessoas tenham intimidade com Deus próximos de nós, né? Mas a intimidade você tem no secreto. É a mesma coisa, eu posso lhe apresentar ao Deus que eu sirvo.
mas a intimidade quem vai produzir é você com ele. Exatamente. Né? É a mesma coisa, eu vou te apresentar a Graciele, minha esposa, mas a minha intimidade com ela é só minha e dela. Eu não posso chegar pra você e pegar um vídeo meu e dela e falar aqui, ó como é que eu sou com a Graciele dentro de casa, a nossa intimidade. Não, isso não existe. Não. É a minha intimidade com ela. Então, muitas vezes o que eu percebo hoje é que pessoas estão buscando outras para que possam ter intimidade com Deus. Exatamente. Mas não, você tem que ter comunhão com seus irmãos para que você possa conhecer a Deus. Mas intimidade você vai ter no seu secreto. E eu acho isso fantástico, porque quando a gente tem esse nível de intimidade, a gente entra assim nessas questões, né? Eu falo direto com a pastora Graciela, eu falo assim, amor, hoje eu tô chateado com Deus. Amor, hoje eu preciso orar pra Deus porque o negócio hoje não tá bem. Mas isso é intimidade. Você só tem esse nível de intimidade com quem você é amigo. Né? Com quem realmente e Jesus, ele é o nosso amigo, ele produz isso na gente, né? Que você pode chegar e falar, Deus, hoje não foi legal. O que é que tá acontecendo? Pô, me mostra isso aí, porque eu já não tô aguentando mais. Eu vou botar em sua mão aí, porque se for do meu jeito, não vai dar mais certo. E as pessoas, elas não entendem isso, né? Elas muitas vezes elas estão procurando outras para que outras tenham esse papel. E quando nós fazemos isso, a gente tira realmente esse papel de pai de Deus. E isso é lindo, a gente vê pessoas que entendem de fato o que é intimidade com Deus, né? Verdade. E eu queria até te perguntar hoje, Leidiane, assim, a gente tem muitas pessoas escutando, a gente tem várias cidades que nos escutam através da Brasil FM, e eu tenho certeza que tem muitas mulheres e muitos homens hoje que têm muitos sonhos, mas muitas vezes eles se frustram nos seus sonhos, né? O que é que você poderia falar para esses homens e mulheres hoje que buscam os seus sonhos, mas muitas vezes se frustram, mas não têm a fé em Deus para prosseguir? Acho que eu vou usar uma palavra aqui que chama indesistível. Você tem que ser uma pessoa indesistível. Eu acho que quando você tem um sonho, você não pode desistir. Desistir então, não é uma opção. Não é uma opção. A sua opção é seguir em frente. Então, assim, sonho é fácil? Não. É bonito no papel, mas quando você vai colocar na vida real, no dia a dia, nas dificuldades, não é fácil. Então, assim, eu nunca desisti dos meus sonhos. E era nunca desistir mesmo. Eu vou contar uma historinha rapidinho, engraçada, porque assim, eu me lembro que eu queria ser estilista, meu pai olhou pra mim e falou assim, eu não criei filha pra ser fútil. E eu falava, pai, eu quero ser estilista. Não, você não quer ser artista da Globo também, não? É mais fácil. Ser estilista, tipo assim, ele não conseguia entender. Tipo assim, pra ele ser artista da Globo era mais fácil do que ser estilista. Não, pra ele ser estilista era um mundo completamente diferente do universo que ele me criou e que ele investiu em mim, né? E aí eu me lembro que eu falava assim, já sei. E eu continuei estudando para concurso. Eu falei, já sei, vou estudar para um concurso mais fácil, para eu passar mais rápido, ganhar meu dinheiro e mexer com moda. Aí eu pensei, já que eu vou estar estudando enquanto isso, eu lembro que na época eu ganhava R$400 de mesada. E eu falava, já sei, eu vou pegar esses R$400 de mesada e vou começar a fazer vestido escondido dos meus pais. E aí, naquele momento, minha mãe estava sem um ajudante em casa. E ela odiava lavar prato depois do almoço. E meu horário de descanso era de 12 às 2 horas da tarde, às 14 horas. E aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu tenho ideia, se você me pagar R$100 por semana, eu lavo o prato todos os dias. E aí eu tinha empreendedora desde cedo, né? Aí o que acontece? Eu aproveitei meu tempo e eu tinha R$800. Deu pra duplicar minha produção. Muito bom. E eu me lembro de um momento que foi muito engraçado. Porque eu tava lavando. Aí multiplicou os talentos, viu? Aí eu tava lavando os pratos e eu pensei naquele momento. Eu falei, pra uma advogada pós-graduada em ciências criminais, meu primeiro salário é de lavar prato. Meu Deus. E hoje eu dou risada disso, porque assim, é uma coisa que eu olho pra trás, eu tenho orgulho desse dia, porque eu penso assim, o meu sonho não tinha preço. Uau. Era pra eu lavar prato? Então bora. Era pra eu viajar pra Belo Horizonte 300 vezes de ônibus pra comprar um tecido e voltar e chegar e tá errado, a cliente olhar pra minha cara e falar, não é isso que eu pensava. Eu ia tudo de novo, resolvia tudo de novo. Então assim, eu acho que realizar sonhos é para pessoas que são indesistíveis. Não tem outra opção. Porque se você desistir, você acabou com o seu sonho. E é interessante porque uma coisa que eu sempre falo, né? Inclusive na Bíblia tem um verso que fala, olha, vocês têm que perseverar até o fim. Só que se você for analisar o sentido da palavra perseverança, realmente ela só existe se for até o fim. Porque não existe você perseverar até o meio. Porque quando você persevera até o meio, você não chega no seu objetivo. Então só existe perseverar até o fim. Né? Você é não parar. É não parar. É você realmente olhar. Então eu acho que para as mulheres e para os homens que estão me ouvindo, que têm um sonho, a dica é, seja indesistível.
Meu Deus. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Gente, mas que massa, hein? A gente dá pra passar assim a noite inteira falando, né? Coitado do Davi, vai ficar esperando em casa, vai chegar. Pois é, e o Davizinho? Deve estar dormindo, eu acho, né? Eu bem espero, né? Que ele esteja dormindo, hein, Leidiane? É. O Davizinho é promessa, né, Leide? Promessa. Foi uma promessa. Em Abu Dhabi que eu estava, e eu me lembro que eu estava numa conferência de mulheres. E já que é o mês das mulheres. Não, março que é o mês das mulheres, maio é o mês das mães. E eu me lembro que eu recebi uma promessa. Uma mulher veio orar por mim e ela falou assim: Deus vai te dar um filho. Naquele momento eu escutei uma voz assim no meu ouvido: Davi. Eu não sei se era dentro pra fora, de fora pra dentro, eu só sei que ficou gravado na minha memória. E aí, quando eu descobri que eu tava grávida, eu achei que era uma menina e tinha nome, tinha quarto, tinha tudo. E quando eu estourei o balão, caiu um monte de papel azul na minha cabeça. Eu falei: não tô te entendendo, amigo. Eu achei que você ia me dar uma menina, até por uma questão de... Amigo igual a Deus, né? Amigo a Deus, tá? Vai me dar essa sequência. Nem isso história. Deus deixou você escolher, não, né, eu pensei, eu falei, claro que ele vai me dar uma sucessora, né? E aquilo ali foi muito frustrante. Eu não vou dizer que eu não... Eu fiquei uns 2 dias assim, tipo, não tô te entendendo, amigo. Tipo, era pra ser uma menina. Tinha nome. Os meus planos eram esses. Tinha nome, tinha cor do quarto, tinha coleção já projetada na minha mente, mãe e filha. E eu falei: agora, como é que vai ser o universo masculino? Eu não sei, eu sou acostumada a lidar com mulheres minha vida inteira. Nossa. Então, quando eu me lembrei dessa oração da mulher, que ele ia me dar um filho, e foi um dia, né, volta eu pro meu caderno, eu viro pra Deus e falo assim: olha, o negócio é o seguinte, se for realmente a tua promessa, esse filho, aquela oração, né, que foi feita, que o Senhor me confirme que o nome é Davi, sem que eu tenha dúvidas. Amém. E aí eu me lembro que no dia seguinte eu falei pro pai de Davi, falei: olha, é um menino, né? Foi quando ele falou assim pra mim: eu sei que você queria uma menina. Aí eu falei: mas eu sabe todas as coisas. Eu não queria tocar no assunto, eu não queria expor o meu sentimento naquele momento, que tava assim, né? Um pouco, poxa. E aí passava umas 3 horas, ele tava fazendo um transporte de um paciente, ele mandou uma mensagem pra mim e falou: olha, engraçado, eu passei aqui, né? Vi uma imagem de uma pintura de Leonardo da Vinci. O nome dessa pintura chama Piete. Mas eu lembrei também que tem uma pintura que Leonardo da Vinci fez de um grande herói bíblico. E se eu pudesse escolher o nome do meu filho, seria Davi. Meu Deus. Então naquele momento eu tive certeza que era uma promessa. E que naquele momento eu falei... Aí eu abri os braços e falei: é minha promessa. E eu entendi que era um propósito de Deus, e o propósito de Deus é sempre melhor. E hoje eu vou te falar uma coisa aqui: melhor coisa do mundo pra mim. Porque eu tô vivendo uma experiência completamente nova. Um menininho que olha pra mim apaixonadinho, demais, encantador, assim, sabe? É meu homenzinho. Então, assim, todo aquele universo azul, né, foi me conquistando e me conquista todos os dias. Então, realmente, eu acho que a escolha de Deus, mais uma vez, foi extraordinária. Extraordinária. E Leidiane, e quais são os próximos passos para Deus aí para a sua vida? Você já consegue enxergar? Ele perguntou, os próximos passos para Deus. Então vamos fazer o seguinte: Deus vai ter que me dar esses próximos. Porque daqui a pouco você já sabe, né? Não, então assim, Deus responde agora. Quando Deus coloca algo no seu coração, né? Ele já está plantando uma semente para a próxima colheita. Sim. Né? Então, assim, eu acho que hoje ele já coloca novas sementes no meu coração. Aleluia. Para que daqui a um tempo essa estrutura, né? Primeiro ela tem que enraizar, ela tem que se fortalecer em lugares invisíveis, né? Que é o chão primeiro, para depois ela começar a brotar. E eu espero que através disso venha frutos, né? Novos frutos. Eu acredito que tem um novo caminho aí, se desenrolando pra mim, assim. Amém. Mas você não vai embora de conquista, não, tá? Ô, filho, olha, Deus já me mandou pra São Paulo, eu já fui pra Milão, morei em Milão, morei em Dubai. Eu posso falar o quê agora? Eu não posso falar mais nada, eu tenho que esperar o próximo roteiro, o próximo itinerário, né? Ele é a melhor agente, viu, pra decidir. Tá vendo aí, pessoal? E você quer viver na dependência, né? Você perguntar, você sabe onde você vai estar daqui a 10 anos, gente? Não sabe, não tem como saber. Deus ainda não me falou, não. Não. E isso que é o interessante, né? Porque para o pessoal que está nos escutando, muitas vezes o futuro é algo que é programado, e quando sai dessa programação é uma frustração muito grande. Quando nós estamos na dependência de Deus, todo dia é novo.
Isso que é muito bom. Porque por mais que nós tenhamos os nossos sonhos e Deus coloque esses sonhos no nosso coração, mas quando nós vivemos na dependência dele, a gente sabe que a gente pode ir para qualquer lugar. A gente pode realmente viver qualquer coisa que Deus quer para as nossas vidas, porque é o que a gente estava falando. Pessoas que não vivem essa atmosfera vivem coisas ordinárias, mas pessoas que vivem na dependência de Deus, elas vivem de forma extraordinária. Verdade. E é isso que nós buscamos, viver de forma extraordinária. A gente tira pela nossa vida. A gente nunca imaginou viver as coisas que nós estamos vivendo. A gente nunca imaginou voltar a morar em Vitória da Conquista. Sim. A pastora Grace vir morar aqui. E a gente tá realmente assim, a gente sabe que grandes coisas vão vir, mas não são grandes coisas de forma grandiosa de tamanho. Porque eu acho que tudo aquilo que Deus nos dá, ela é grande. Por mais que nós possamos achar que é pequeno. Mas é grande, porque é presente de Deus para as nossas vidas. Olha, com relação a quando você falou assim, nós tentamos projetar o futuro. Nós não podemos ser hipócritas ao ponto de pensar que a nossa vida com Deus vai ser uma vida constante e feliz, né? Essa é uma fé imatura. É uma fé que a gente acha que servir a Deus é bênção o tempo inteiro. Muitas vezes Deus vai trazer um aprendizado, um ensinamento que bênção, mas vai ser difícil. É uma bênção, mas vai precisar de um entendimento para isso. Sofrimento. Né? Um entendimento para você perceber que aquilo ali está sendo um processo de aprendizado. Então, assim, quando você projeta o futuro, eu acho que você tem que ter, isso foi uma coisa que teve em vários momentos dos meus vales, né? Onde eu falava assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Amém. Então eu acho que o futuro, ele tem que estar extremamente baseado nessa imagem de propósito. Coisas boas e coisas ruins, eles vão acontecer segundo o propósito de Deus, para que todas as coisas cooperam. Então realmente é um versículo que eu quebro ele. Eu pego o final, coloco na frente, eu pego o meio, coloco no final, para realmente em momentos difíceis eu falar assim, tem um propósito. E o processo é esse, e eu tenho que viver o processo. E aí as coisas vão se descortinando ao ponto de você chegar nesse futuro que você tanto espera. Né? E esse futuro vai se tornando presente, e novos futuros vão aparecendo, e novos propósitos vão acontecendo, e é cíclico. E aí a sua fé, e você tem duas opções nesse momento também. Você vai fortalecer sua fé nesses momentos de aprendizado, você vai desviar essa fé, né? E Deus tá ali, tá aqui, ó, eu tô aqui te guiando, mas a escolha é sua, de qual caminho você vai continuar seguindo. Amém. Leidiane, de forma, a mulher empreendedora, hoje a gente sabe, né, da questão que você é estilista e tudo, você ainda continua fazendo os vestidos, você continua ali com a Safira, fala um pouquinho pro pessoal que te conhece. Olha, continuo sim, né? Eu acho que assim, eu descobri em mim um dom, né? Então assim, dom você não joga fora, dom você não desperdiça, é um presente que Deus te deu, né? Então assim, com certeza. O meu dom realmente é transformar o que ela deseja em um vestido. Isso é uma coisa que eu acredito que eu nunca vou deixar de fazer. Mas ao longo do tempo a gente vai lapidando as nossas histórias, né? Eu já tive 4 lojas em estados diferentes, em cidades diferentes. Hoje eu tô tentando concentrar em apenas um lugar, hoje eu priorizo, continuo com eu continuo com esse empreendedorismo dentro de mim, mas hoje existem outras funções que vão acontecendo, a maternidade, hoje eu tô me dedicando muito mais aos estudos, hoje eu tô me focando muito, eu quero começar a entender a Bíblia não pelos outros, mas por mim. Sabe? Então, assim, existem momentos na nossa vida, e esse momento agora é como se eu falasse assim, eu estou empreendendo, mas eu estou começando a plantar novas sementes. A Safira, a minha história na moda, eu acho que ela realmente, né, se depender dos planos de Deus, ela nunca vai cessar, mas ela vai se repaginando com o tempo. Hoje eu tenho uma imagem de empreendedorismo diferente do que eu tinha 10 anos atrás, do que eu tinha há 5 anos atrás. 5 anos atrás eu queria conquistar o mundo. 5 anos atrás, né? Eu abraçava o mundo. E aí hoje não, hoje eu acho que eu quero ter algo muito organizado. A gente, né, estuda. Eu tô com o Santo Mentor, né? Fazendo toda a estruturação da empresa para ter uma nova, assim, eu quero que ela tenha um novo posicionamento para que eu possa poder me permitir experimentar novos sabores na vida, né? Me organizando, mas eu acho que assim, a estilista, pra mim, ela já tá muito consolidada.
Sim. Mas hoje eu quero lançar novas coisas na minha vida. Sim. Mas a Safira, a Leidiane, ela continua. E uma vantagem é que, sim, após a pandemia também, o digital facilitou muitas coisas. Então, não necessariamente você precisa ter um local físico para ter uma capilaridade grande, né? Hoje, você querendo ou não, tem clientes do sudoeste da Bahia, enfim, de outros estados também, que não impedem de ser atendidas por você, né? Então isso também, querendo ou não, ajuda, e aí é bom que vai contribuindo para esse teu tempo de concentração mais nas suas atividades, né? Hoje assim, né? Hoje tá tudo muito tranquilo. Eu me lembro de, né, como essa parte cresceu muito. Eu me lembro de uma vez que eu marquei um atendimento online, a mãe se recusou a fazer, ela falou assim, não faço, eu vim aqui para ser atendida por você pessoalmente, eu chego aqui, você tá na televisão. E a filha, que já tinha uma cabeça mais aberta para esse novo mundo, né? Ela foi, sentou e falou, não, mãe, pode ficar lá de boa. No final a mãe veio me pedir desculpa, falei, Jane, me desculpa, o atendimento não ficou a desejar em momento nenhum por você estar presente ou não. Uau. Então realmente, o acho que a pandemia, é real, né? A pandemia, ela trouxe essa nova forma de ver, né, as coisas. Então isso, claro que isso ajuda, isso faz com que a gente tenha uma expansão. Hoje realmente eu atendo cliente de outros lugares, de outros estados, e existe uma confiança já, né, nessa coisa de você tá lá, eu tá aqui, tá tudo tranquilo, tá e segue. E hoje, se o pessoal que tá nos escutando quiser lhe achar, como é que faz? Você falou tanto que eu tenho certeza assim que... Filho, hoje em dia tá tão fácil, Instagram. Então vai falando aí. Então vai falando aí. Instagram da Leidiane, qual é? Leidiane Flores, eu tenho o Instagram da Safira. Com 2 Fs. Com 2 Fs. Safira Noivas. Estamos na rua Avenida Expedicionário, 690. Tínhamos o endereço na Praça Tancredo Neves, que era super conhecido, principalmente no sudoeste da Bahia, mas a gente, com a pandemia, a gente acabou reduzindo, escolhemos ficar em um ponto só. Ali pertinho para você que conhece, em frente ao Livramento Palace. Exatamente. Na rua da igreja, na rua do Santo Nome Church. Só que mais em cima. Mais em cima. Telefone? 991358182. Esse é o pessoal. Esse é o pessoal, assim, que eu acabo também, mas das meninas eu tenho que ter uma cola. Eu vou procurar aqui. 8182. Eu sei que o final é 8182, mas eu não me lembro das perguntas, eu acabei pegando. Eu tenho aqui, ó. 991 178182. É o da loja. Ela acertou. 342244196. Pronto, exatamente. Então são o quê? Vestido de noivas? Eu trabalho, o meu segmento é noiva, vestido de festa, roupa masculina, infantil, mas todo essa estrutura é voltada para o segmento de festas, casamentos. Mas se quiser uma oração também, pode entrar em contato com você que você ora, né? Aí eu vou te dar um caderninho pra você começar a oração dentro do seu quarto. Ela vai começar a dar para as noivas delas o seu caderno de oração pra Deus. Exatamente, é uma ideia boa aqui, ó. Eu vou criar um caderninho pra dar pra cada pessoa, falar assim, olha, intimidade com Deus, não existe nada melhor do que você. Fecha a porta, entra dentro do seu quarto, que é você e Deus. E escreve no caderninho da Leidiane Flores, estilista. Exatamente. Muito bom, Leidiane. Foi muito bom o nosso papo. Prazer, foi todo meu. Infelizmente chegou. Já se passaram 40 minutos. Já se passaram, acho que até mais um pouquinho. Já se passaram 43 minutos. Valeu a pena, cada minuto. Mas valeu a pena demais. Eu tenho certeza que essa é a primeira de muitas vezes. Amém. Pra honra Você e vê a glória do desenvoltura Senhor. dela, Você né? viu aí? Eu falei que ela tem o dom pra comunicação. Meu Deus do céu, viu? Logo tá fazendo programa aqui com a gente. Não duvido. Queridos, é isso. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com Bíblia todo santo dia. Mas agora nós vamos também escutar Fernandinho, a alegria do Senhor. Valeu! Valeu!